Oi, gente, tudo bem? Como estão? Eu estou muito feliz, porque este é o primeiro vídeo aqui do canal e eu acredito que aqui a gente tenha mais recursos para conversar. Aqui é mais fácil de pausar o vídeo, quando a gente volta, o vídeo está no mesmo lugar, né? O Instagram, ele é muito mais dinâmico e às vezes eu não consigo acompanhar alguns vídeos, por isso que eu decidi fazer esse canal, então, né? E podem me escrever aí embaixo, né? Literalmente como vocês estão e onde estão, pra gente interagir, tá bem? Olha só, pensei muito sobre... bom, esse canal é sobre espiritualidade, mas eu fiquei pensando muito, porque eu adoro a ordem cronológica das coisas, não que elas aconteçam, mas eu gosto. Fiquei pensando, puxa vida, por onde que eu começo, né? Aquela pergunta da vida, né? E eu achei super bacana a gente começar falando sobre despertar espiritual. Principalmente porque eu era uma pessoa que tinha um ranço disso, despertar espiritual. E como eu tive que olhar isso melhor, porque eu vi que tinha alguma coisa errada em mim, assim, eu digo, não, peraí, vamos interpretar isso daqui melhor. Eu achei bacana trazer, então, para vocês, né, esse tema. E vamos lá, eu acho que o principal de tudo, né, para a gente falar de espiritualidade ou de despertar espiritual, né, é a questão de quem é espiritual. Como assim tu olha uma pessoa e diz, nossa, ela é muito espiritual, e aquela pessoa não é espiritual. E aí o bicho já pega, gente, porque a gente tem que desfazer essa crença, né, porque todo mundo é espiritual. Né? Todo mundo que encarnou, né, nesse corpinho, no seu corpinho, né, todo mundo é espiritual, né? É um espírito, uma alma que ocupa um corpo, que é o nosso veículo, a nossa casinha, né? Então, para começar, todo mundo é espiritual e, olha, por mais difícil que a pessoa seja, ou sei lá, um bandido, né, é espiritual. Só não teve acesso, mas é espiritual, né? E a nossa visão aqui visão não, a nossa missão aqui na Terra, né? Que bom que se for a visão também, mas é a gente evoluir, né? E eu gosto muito de falar para o pessoal que faz consulta comigo, de astrologia, de tarô, as coisas, as pessoas, a gente quer caracterizar muito a vida como isso é bom, isso é ruim. Tipo, passo uma linha, né? Isso não existe. Isso é sim coisa da nossa cabeça, né? Porque as coisas são neutras, elas só acontecem para o universo, só é. A gente que fica categorizando, né? E querendo categorizar e se apegando, né? A essas qualidades. A gente só quer o que é bom, né? O que é ruim eu tenho a aversão. E a vida não acontece assim, né? As coisas, elas que não são boas, que não são benéficas, né? Que trazem sofrimento, elas vão acontecer, né? O budismo já fala desde o princípio que essa vida, né, é um mundo de sofrimento, né? Mas claro, o Buda depois mostra como se libertar desse sofrimento. É lindo estudar budismo, né? E é isso, gente. Todas as pessoas são espirituais, a gente veio para uma missão aqui na Terra e algumas pessoas já têm um entendimento maior da sua missão e outras pessoas não têm. E eu estava falando, né, para quem faz a consulta comigo e passa por situações difíceis, né, essas coisas acontecem com a gente não porque a gente é azarado, né? Acontece porque a gente tem que evoluir. E a grande pergunta é o que eu tenho que aprender com isso, né? E é uma pergunta que ajuda muito nas horas de crise. Pena que ela aparece às vezes uns 3 dias depois, quando aconteceu alguma coisa assim que nos machucou, que trouxe sofrimento pra gente, né? Mas é autorresponsabilidade, né? Com a autorresponsabilidade a gente vai conseguir
se fazer cada vez mais, né, essa pergunta. Enfim, não é azar, né, as coisas acontecendo, é a gente que tem que entender aquilo dali, né? E claro que também tem bons karmas, né, gente? Que bom, tomara que a gente tenha muitos bons karmas aí, mas também, se alguns que não forem, que nos trazem sofrimento aparecerem, o melhor que a gente tem a fazer é sempre encarar, né? E claro que não é fácil, vou encarar, não é assim, né? Às vezes a gente tem muita resistência, né? Isso, a gente é apegado a querer viver bem, né? E essa ideia de querer ser feliz. Que bom que a gente é feliz, mas a gente não consegue sustentar isso o tempo inteiro, né? E quando a gente se estuda, né? Quando o autoconhecimento chega na vida, as coisas vão começando a encaixar melhor, né? Talvez não seja a solução dos problemas, talvez seja abraçar o problema, né? Mas e ter um entendimento muito mais profundo dele, né? Então essa é a primeira, assim, o primeiro dos 3 pontos que eu separei para falar, né? Que todos somos espirituais. E o segundo ponto é essa história de despertar espiritual, que eu morria quando me falavam isso. Tipo, gente, essa pessoa está se achando, como assim ela é desperta? Mas a questão eu estudava estudo yoga, né? Yoga tu não para de estudar nunca, jamais. E a gente estuda muito iluminação, que é uma situação super difícil da gente explicar. Muito difícil de explicar, porque é muito impalpável, né? Uma pessoa se iluminar. Então, só que eu fazia uma confusão, eu ligava essas duas coisas, né? De tipo, olha, a pessoa disse despertar espiritual, que está desperta, nós despertos. Eu pensava, gente, eu tô tão longe disso, né? Mas até um momento que eu pensei, não, peraí, por que isso está me incomodando? Né? E aí chegou, cara, eu tô fazendo uma baita confusão. Iluminação realmente é uma situação que muitas vidas aí para acontecer. Tomara que aconteça logo aí, né? Mas, a princípio, eu tô longe. Eu tô vivendo ainda muito, muito terrenamente, né? E a questão do despertar espiritual é que também tem outra situação que parece uma barreira para mim, porque eu sempre me interessei por isso, né? Sempre me interessei por espiritualidade, mas tem algumas pessoas que não têm nada para isso. E aí vai lá, quase morre e tipo, algo existe além do material, sabe? E sim, isso é um despertar espiritual, né? Então, pessoas em despertares espirituais, né? Esse povo é esse pessoal que conversa comigo sobre isso. Pessoal que curte o tema, quem tem um sadhana, né? Um sadhana, ele é uma prática espiritual. No yoga a gente chama disso, na tradição védica, né? Que é quando todo dia lá levanta, a gente tem um altar, pode ter, pode não ter, é free, tá, gente? Eu tenho um altar, sempre tive desde que comecei a estudar, assim, um altar cheio de coisas em cima. Uma vez eu tentei deixar só uma vela e fiquei nervosa, faltava gente ali, né? E o sadhana é isso, tu ter um momento para ti, te conectar, não importa como ele seja. Eu gosto de fazer um aquietamento, uma meditação, né? Que na verdade é um aquietamento. Meditação é algo muito mais profundo, né? Eu faço minha prática de yoga, eu gosto de escrever, isso para mim é maravilhoso. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, né? Escrever com constância é muito bacana, muito benéfico, né? Então é isso, gente, sobre, né, esse despertar espiritual. Primeiro, que todos somos seres espirituais. E segundo, esse despertar espiritual pode vir contigo, de fábrica, né? E tu ter ali o teu momento, né, de espiritualidade. E também acontece muito das pessoas passarem por uma situação muito difícil e, tipo, se darem conta, né? Eu tenho uma amiga que antes ela era
muito cética. Eu nem conheci ela quando ela era cética, né? E ela teve um problema de saúde o filho dela teve um problema de saúde. E aí que o buraco é lá embaixo. Então ela disse, eu pedi para todos os santos. E parou no yoga e a gente ficou super amiga, né? É amiga até hoje, uma mimosa. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a questão, gente, de ver o lado bom da vida. Tem até um filme com esse nome, tem livro também. Que é com aquele ator que eu amo, o Bradley Cooper. Ai, ele é maravilhoso. Acho um baita ator. Quando ele fez o Maestro, eu não tinha visto que era ele, de tão bom ator que esse cara é, né? Enfim, ver o lado bom da vida. Eu acho que, eu vou falar por mim, né? Mas assim, às vezes eu me faço até de songamonga, porque, gente, o mundo está caindo e eu lá, tipo, eu não vou assobiar porque eu não sei assobiar, mas tipo, sabe? Por quê? Eu tenho dificuldade, e eu acho que também não é bacana para as situações, cara, a gente entrar naquele turbilhão, tá? Esse é o primeiro vídeo, eu quero falar muito sobre reações, né? Mas, às vezes acontecem as coisas e a gente entra naquele turbilhão e aquela situação que deixou a gente nervosa, triste, né? Porque, nossa, assim, destruiu o nosso sistema nervoso, não serve para nada, não resolve nada, né? Então, claro, a gente tem que dar uma avaliada, né? Mas a gente está frente a uma situação e eu tenho super essa tendência em olhar o lado bom da situação. Claro, às vezes é bem difícil, mas eu acredito, gente, que seja uma escolha, sabe? É bem uma escolha, assim, porque a tristeza, a maldade está aí. Assim como a alegria, a bondade também está aí. Né? Eu acho que é uma escolha que a gente faz, ou pelo menos um esforço muito grande para ficar no caminho do meio, né? Porque, nossa, a gente tem guerras aí, né? Que são coisas extremamente tristes, mas eu também penso que se eu ficar discursando para os meus conhecidos, para os meus amigos, eu também não ajudo a guerra, sabe? Ah, Malu, então agora tu é super alienada. Oh, meu bem, acho o que quiser, né? Mas eu realmente acredito nisso, acredito que se tu puder salvar as baleias ou salvar pessoas que estão lá, maravilhoso. Mas também a gente ficar aqui mal, sem poder fazer nada, cara, não adianta nada, né? Não adianta de nada. Então, eu acho que não é fugir do sofrimento, mas sim colocar essas coisas nos seus lugares, né? Porque às vezes a gente acaba até, né, brigando pode ser por isso, né? Tá do lado de uma guerra, né? Se isso existe, meu Deus do céu. Ou por política, né? Cara, às vezes tu só cria um ambiente horroroso e não resolve nada, né? Bom, mas política é um tema que eu não vou entrar aqui. Foi só um exemplo, um pequeno exemplo. Mas eu também acredito nisso, né? Que vamos fazer o que a gente pode, né? Com o que a gente tem, de preferência sem ficar muito louca com isso, né? Então é isso, gente. É o que eu preparei para hoje, tá bem? Para conversar com vocês. Sobre espiritualidade, sobre despertar espiritual, né? E é isso, eu vim primeiro me entregando, que eu tinha o maior ranço com essa história de despertar espiritual, e agora eu super entendo, e que bom quando eu vejo as pessoas saindo de um lado da vida completamente cético e acreditando em alguma coisa ou em algo maior, transcendendo essa limitação do plano físico, né? Porque eu acredito em tudo, né? Acredito em tudo. Eu fico pensando, quem sou eu para achar que algo não existe? Então,
sigo aqui na minha ioguinha, na minha meditação, na minha astrologia, né? E honrando, assim, a diversidade espiritual, né? E é isso aí, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daqui uns dias vai ter mais. Beijo. Namastê.